Estamos ao vivo agora, ali no Instagram, aqui no Facebook e também estamos gravando aqui, porque esse programa vai virar um podcast daqui a pouco. Nós estamos aqui tentando lidar com os nossos recursos próprios, tentando resolver essa questão técnica aqui do programa. Este é ao Léo, estamos ao vivo no Facebook com a nossa convidada super especial, mais do que especialíssima, Graziella Mantuanelli, que vai falar com a gente, vai conversar com a gente sobre processo. A ideia aqui é um pouco falar do documentário que ela está lançando agora no ano que vem, chamado de Peito Aberto, que é um documentário, vai falar um pouco sobre esse processo todo. A ideia é recompor um pouco todas as dificuldades, toda essa jornada dessa heroína que está fazendo um trabalho maravilhoso aí junto às mães, falando de um tema importantíssimo que é a amamentação. Muito boa noite, Graziella, como você está bonita, hein? Obrigada. Eu vou ficar cantando ela a noite inteira aqui, porque ela está muito gata hoje, então eu vou já que a gente... já que pode, já né? que hoje pode, então hoje eu vou, depois a gente conta por que pode. Então, vamos lá, me conta um pouco de você. Você é atriz, veio do teatro, né? E o seu teatro era muito documental, né? Como é que você fez essa transição aí de atriz de teatro para chegar até a hora de realizar o seu primeiro filme autoral, que é o de Peito Aberto? Como é que foi essa trajetória? Nem eu sei dizer, eu não sei dizer como é que foi a trajetória. Eu fui indo. Como uma boa sagitariana, eu não penso muito, eu vou indo. Quando eu vejo, faz sentido. Eu nunca tinha feito essa relação, né, do teatro e do cinema, assim, direto. Eu sempre tive muita vontade de trabalhar com audiovisual, muito pensando a interferência do audiovisual em cena, como cenografia, como objeto de cena, objeto de relação. Mas eu nunca tinha linkado assim, documentário. Eu fiquei durante muitos anos num grupo de teatro e foi um grupo que me Muitos anos? 10 anos? Foram 10 né? anos dentro do grupo. Foram 10 anos dentro do Povo em Pé. Que é um grupo maravilhoso, para quem não conhece. Que eu fundei o grupo, enfim, né? E a gente tinha... O grupo existe ainda. E na época, há quase 15 anos atrás, sei lá, quando a gente estava começando o grupo, a diretora veio muito com essa coisa de despir o ator, de você estar inteiro em cena, sem a quarta parede, sem intermédios de personagens, né? Era uma coisa muito mais crua e a gente recorria muito a substratos que a gente via na rua, então a gente ia pra rua pesquisar, então as dinâmicas da cidade e as conversas sempre foram muito olho no olho, as ações eram muito olho no olho com o público, até a gente entender uma linguagem, desenvolver uma linguagem própria que é do grupo, né? Que é uma linguagem muito documental, mas antes mesmo de eu entrar, ou começar com o Povo em Pé, na época que eu ainda estava fazendo teatro, eu lembro que eu descobri o Museu da Pessoa e eu fiquei fissurada por esse projeto, né? Porque que é maravilhoso, né? O Museu da Pessoa é um dos projetos daqueles incríveis, né? Porque ele valoriza o ser humano, né? Naquilo que, assim, é o básico, que todo mundo é importante e
Toda história merece ser contada, né? Toda história merece ser contada, todo mundo é importante e nesse sentido ninguém é importante, né? Somos todos iguais e todos temos as mesmas potências. O que importa é essa história coletiva, né? Também, exato. Né? Tem essa ideia. E essa capacidade de se relacionar. Então, às vezes eu vejo uma história de uma pessoa que tem uma realidade completamente diferente da minha, que assim tem outro tipo de, sei lá, sofrimento, angústia e tal, e eu consigo me relacionar com aquela pessoa porque aquilo é tão verdadeiro que não tem como não bater no meu âmago. A dor dela fala com a minha dor, a alegria dela fala com a minha alegria. Então, assim, eu sempre tive olhando assim, né, de trás para frente, de frente para trás, de trás para frente, olhando assim, em retrospectiva, eu sempre tive esse interesse pelo outro mesmo, né? Então, meu marido, ele sempre tira um sarro de mim, porque quando a gente vai no restaurante, eu adoro ficar ouvindo a conversa da mesa do lado. Esse seu marido é uma coisa... Ele tira um sarro de mim e eu sempre falo assim, isso é o meu substrato de trabalho. Não é porque eu quero fofocar, eu fico intrigada, eu sou intrigada pelas pessoas. É a matéria-prima do seu processo criativo. Depois eu vou ter uma conversinha com esse seu marido aí, tá bom? Conversa. Então, e daí, que eu tava falando? Lembrei. Daí, daí assim, muitos anos no grupo, sempre o primeiro espetáculo do grupo, a gente fez em cima de fatos reais, e a gente tratou os fatos absurdos, assim, coisas que é tão absurdo que você acha que não é verdade, mas aconteceu de fato. Era um espetáculo muito divertido. E depois, num momento assim meio de crise, né, que eu rompi um pouco com o estar em cena, com o teatro, eu tive a oportunidade de fazer um documentário na produção e eu me apaixonei pela... a gente sempre pergunta isso, né? Quando é que a mosquinha, quando é que você foi picada pelo bichinho do documentário? Foi nesse momento ou você sente que já estava com você esse bichinho, só reavivou nesse momento? Eu sempre gostei de contar história, sempre gostei de dar importância porque é o do outro, assim, sabe? E entendendo a potência que é o audiovisual, né? Essa potência de criar imagens, de criar um substrato para que as outras pessoas repitam até aquilo, né? O que eles estão vendo. Por isso que é tão significativa, né? Essa questão do audiovisual e tal. Então eu falei assim, nossa, tipo, dá para contar história assim do jeito que eu gostava de contar, dá para me relacionar, porque quando eu atuava como atriz, em diversas situações com câmera ou em cena, assim, eu me incomodava um pouco com o aparato, porque assim, o meu público final, eu não tinha o olho no olho, que é o que eu gostava. Uhum. E o documentário, de uma maneira, eu tenho isso quando eu estou entrevistando, quando eu estou me relacionando com aquilo que está ao redor, quando eu estou contando a história. E eu fui vendo que esse olho no olho, mesmo que tinha esse intermédio assim da tela, era possível rolar, assim. Sim. Você sempre me falou dessa coisa do trabalho, principalmente na intervenção na rua, né? Da potência que é essa relação direta, né? Essa pessoa a pessoa, que era uma coisa sempre transformadora e tal, que também é um trabalho preparado para gerar essa explosão também, né? Mas ele não tinha a outra coisa que é poder transferir
essa aura que estava aqui só com vocês para um público maior, né? Tem a questão de público. A minha pergunta é, hoje você consegue juntar essas duas coisas, de ter a explosão para o público, mas ao mesmo tempo ter essa relação na mesma força que você tinha na intervenção na rua, por exemplo? Nossa, não sei. Alguém que viu meu filme tem que me responder. Não, mas para você eu quero dizer. Para você. Na hora que você está lá acompanhando uma mãe amamentando durante 6 meses, que acompanhou, e nessa relação direta, o nível de interação que você tem com o seu personagem, entre aspas, é no mesmo nível? No mesmo lugar, que é no mesmo teatro? lugar. Eu acho que quando eu estou entrevistando alguém, quando eu estou me relacionando com alguém, é nesse lugar de conexão, é uma conexão sutil, que é como se você entrasse no universo dessa pessoa, né? Porque é isso que a gente faz, né? Com o teatro, a gente tenta trazer a pessoa para dentro do nosso universo, a gente misturar, assim, né? Eu alimento e ele me alimenta, então existe um fluxo, uma conexão. Isso já tá no meu corpo, já é assim, sabe? São muitos anos treinando para fazer isso. E eu não consigo quando eu tô trabalhando, eu não consigo me despir disso. E como assim, eu fiz durante muito, muito tempo, a gente treinou justamente a gente se despir de qualquer personagem, caráter. Sempre foi a Graziella em cena, naquela atitude ou naquela situação. Eu não consigo, eu não consigo me colocar assim, entrevistadora, sabe? Enfim, ou a pessoa que está fazendo o documentário. Sou eu tô na minha expansão, tentando me conectar. A primeira coisa que eu tento eu me conecto com aquela pessoa, eu olho para aquela pessoa, olho no olho daquela pessoa. Eu tento entender o que aquela pessoa está precisando de mim para que eu possa tirar dela o melhor, assim, sabe? E aí você estava falando do primeiro trabalho que você foi chamada para fazer o trabalho. Fala um pouco desse trabalho, como é que foi, com o documentário, né? Me chamaram para fazer a produção de um filme sobre alimentação saudável. O Leonardo Brandi, que me chamou. Mas, gente, só pra gente parar com esse, né? Pra quem não sabe, nosso público imenso que tá nos assistindo aqui. Deve ter os nossos amigos, né? A gente tá bastante aqui, viu? Quem adivinhar o segredo ganha um filme Comer o Quê? Então, esse filme que ela tá falando é o Comer o Quê? Nós estamos falando de essas brincadeirinhas aqui, porque nós somos um casal. Nós somos casados há 10 anos, estamos juntos, e a gente resolveu, com carreiras na mesma área, mas em paralelo. E esse trabalho foi o primeiro trabalho que a gente resolveu fazer junto, né? Eu convidei a Graziella para fazer esse documentário, que era para fazer a produção, mas ela acabou sendo quase como uma co-diretora. A gente acabou não assinando assim, mas é assim que foi, assim, ela fez todas as entrevistas, a pesquisa do filme, a escolha dos personagens, ela atuou bem fortemente, né? Daí ele me chamou na época porque eu sou formada em nutrição, eu tenho mestrado em nutrição, eu sempre gostei muito de alimentação, e ele falou assim, olha, eu tenho esse documentário sobre alimentação para fazer, você não quer... Começou assim, você não quer me ajudar? Eu falei, posso ajudar. Daí a gente começou a discutir os temas, daí a gente acabou definindo meio que como
qualquer linha, qualquer narrativa, linha, né? ia Porque ser. alimentação saudável é uma coisa tão ampla mas assim, daí eu Era um trabalho sob encomenda, mas a gente tinha muita liberdade, né? Que é o tipo de trabalho que a gente gosta de trabalho fazer, ideal. que já vem com a grana, mas dá uma liberdade muito boa pra gente trabalhar, né? Então foi interessante o trabalho, Daí, né? na época, o Léo comprou essa ideia, né, de falar a alimentação além da comida e dos estereótipos do que é uma alimentação, mas falar do ponto de vista cultural da alimentação, que está arraigado na família, enfim. E daí eu fiquei nesse backstage por trás da cena, produzindo, fazendo enfim, né? Fazendo pesquisa, entrevista, produção executiva. Na verdade, fomos nós que fizemos o filme, mais o Carlos, que está ali atrás da câmera com a gente, nosso velho companheiro de guerra. E o Caio, que acabou contribuindo muito também, ajudando na criação da narrativa e tal, que é o montador, o que fez a trilha, a montagem e tal, né? Então, e daí durante esse processo, na época a gente estava com nossa filha, tinha 1 aninho e meio, eu ainda amamentando, e eu falava assim, e a gente discutindo, falando com o especialista, e eu falava pro Léo, mas tudo começa na amamentação, tudo começa na amamentação. E daí eu, assim, fazendo um retrospecto a gente já estava nesse papo, né? Eu já estava provocando a Gra, falando, e aí, Gra, qual que é o seu próximo filme? E aí, Gra, e aí, o próximo filme? Que a gente precisa pôr mais filmes ali na parede dos projetos. Aliás, vocês não sabem, mas aqui a gente está de cenário novo, né? Aqui a sede oficial da Deus Dará Filmes, a Gra é minha sócia na Deus Dará Filmes, e a gente resolveu transferir o Auléu para cá, que inclusive fica anexo à nossa residência, então tudo fica mais fácil também, né? Nada melhor do que inaugurar este novo formato aqui, né? Tá tudo em casa. E eu ficava sempre falando para ela, e qual o próximo projeto? Aliás, eu estou nessa fase com ela agora, qual o próximo projeto? E da Bela Gil, né? A gente foi entrevistar a Bela Gil no táxi de volta que já estava, né? A gente já estava calentando, mas foi quando a gente tomou a decisão. Então vamos fazer um documentário sobre a amamentação, porque eu não me conformava, assim, ainda não me conformo com as baboseiras que tem por aí sobre o aleitamento, como as pessoas são incapazes de dar uma orientação correta, como faz desserviço. Foi aí que a gente começou. Foi em 2014. Final de 2014. Foi quando a gente começou. Daí eu comecei a juntar as pessoas para ver as possibilidades. Daí foi mais um tempo até o projeto ganhar forma. Daí veio o financiamento coletivo. A gente optou por fazer um financiamento coletivo. Olha, eu acho que essa experiência do financiamento coletivo vale muito a pena ouvir, porque para nós que estamos trabalhando muito nessa perspectiva de um novo mercado para o audiovisual, de desenvolver, novo mercado para o documentário, desenvolver públicos de nicho, ter uma relação direta com esse público. Acho que o financiamento coletivo ela é uma das ferramentas mais potentes, mas não deixa de ser muito difícil, né? Muito difícil e muito trabalhoso. Muito trabalhoso, né? Me fala um pouco. A gente optou pelo financiamento coletivo porque eu queria ter um grau de liberdade para falar real sobre o tema amamentação. Porque a gente vai vendo, tem muitos e muitos tabus sobre o tema, que envolve a sexualidade da mulher. E quando a gente está num país que é essencialmente machista, falar sobre a sexualidade da mulher é um problema. Então, assim, e tem uma dinâmica também que eu acho que precisa ser quebrada um pouco, de uma história desvalorizar a história da outra. Então, às vezes, porque uma mulher não conseguiu amamentar,
não significa... Peraí, deixa eu me explicar melhor aqui. Tem vários tabus e tem vários... como existe um público muito articulado em rede, né? É porque existe, assim, existe um sistema que é um sistema que esmaga a mulher. E essa mulher, que às vezes é esmagada, ela precisa ser cuidada. Não dá pra falar assim, você não amamentou seu filho, porque às vezes acaba rolando umas desvalorizações também. Então a gente tem, assim, é um tema que exige muito cuidado, porque a gente está falando da mulher que está dentro de um sistema que esmaga, a gente está falando de indústrias milionárias que ganham em cima dessa desvalorização do papel da mulher, a gente está falando da sociedade que exige dessa mulher muito, entendeu? Em todos os níveis, e entrega pouco, né? Então exige que ela cuide dos filhos, e tudo que acontece, tudo que dá errado com o filho é culpa dela. Então, assim, todos os problemas é da mãe. Então, ninguém fala assim, assim, essa mãe precisa trabalhar fora, trabalha 8 horas por dia, ela mal tem uma creche para ficar com o filho. Não se discute a situação em torno daquela mãe antes de falar da mãe. Fala da mãe. Uhum. Né? Então, são muitos aspectos, assim, né? Quase um fractal, né? Falar de amamentação são muita coisa no mesmo tempo. Você puxa, vem, a gente chegou à conclusão ali que pode falar dos aspectos, né? Acho que o filme traz um pouco disso, né? De falar da nossa matriz mitológica, né? Quando fala, por exemplo, da questão da ama de leite no Brasil, você está falando de toda uma matriz, como é que a gente lida com a questão da matriz negra, com a relação com a sociedade atual, e esses assuntos hoje em dia estão muito mais, né? A cultura latentes, que a gente importou, né? Isso. Que a gente importa da Europa, que importa da África. Mas eu queria voltar aqui para falar um pouco do processo do financiamento coletivo, né? Quando aí você resolveu fazer o filme, aí você olhou para as redes, já existiam várias redes tratando desse assunto, né? Como que você chega nessas redes com um projeto novo, sendo que muitas dessas redes, o tema, né? Os temas têm donos, né? Nas redes sociais. Os temas têm donos, tem aqui a pessoa que cria uma rede, ela vai se empoderando, e esses temas eles vão sendo, vamos dizer, eles viram campos de domínio, vamos dizer assim, né? Como que você lida com isso? Você encarou esse problema ou não? Foi uma coisa fluida? Como foi? Para mim foi fluido, eu já participava de alguns grupos como mãe, né? Grupos que me auxiliaram, que me deram suporte. Então eu já entendia um pouco a dinâmica do outro ponto de vista. A partir do momento que eu decidi fazer o documentário, eu fui na humildade, falei com todo mundo, pedi ajuda para todo mundo, porque eu acho que é um tema que interessa a todos. O fato de eu estar dirigindo o filme assim, é o menos importante, sabe? Para mim que foi um processo assim colaborativo do dia 1. Então assim, às vezes tudo que chegou pra mim eu escutei. Tudo. Teve coisa que eu escutei e acolhi e falei, não, é verdade, deixa eu somar isso pro projeto. Teve coisa que eu escutei que eu falei assim, putz, eu não dou conta, infelizmente, de fazer isso.
gostaria, mas não consigo. E tem outras que eu falei, não, isso não é da minha ossada, não me cabe chegar nesse lugar. E fui fazendo escolhas, né? Mas eu sempre fui falando, eu sempre fui com o discurso de que estávamos fazendo juntos. Partir assim, eu falei assim, me ajuda a construir algo que será potente para todos nós. E você sente que conseguiu fazer junto? O quanto esse fazer junto é... Eu tenho uma experiência de cocriação, de fazer o filme em rede, que é o Ctrl+V, que a gente criou uma rede ibero-americana e tal. Tive muita dificuldade de fazer junto, não só pela participação dos outros, mas também, principalmente pelo limite do que é autoral e do que é cocriado. Como é que foi esse processo de cocriação? Teve cocriação ou como é que foi? O trabalho colaborativo ele é sempre difícil porque todo mundo tem os seus limites, né? Às vezes, e também eu acho importante a gente entender quais são os nossos limites, entender quais são os nossos papéis. Os papéis são todos importantes, independente do que entendeu? Então, do meu ponto de vista, aquela pessoa que colaborou no financiamento coletivo e não fez mais nada, aquele era o papel dela, de financiador. E é tão importante quanto o meu papel de diretora, porque sem aquilo lá... Então eu entendo que é um efeito dominó, é uma colaboração, porque às vezes eu acho que a gente tem uma ideia equivocada do que é colaboração, né? E uma colaboração não significa necessariamente que se a gente vai colaborar nós dois, para mim, né, do meu ponto de vista, não significa necessariamente que você vai fazer 50% e eu vou fazer 50%. A colaboração, do meu ponto de vista, é você conseguindo fazer o que você faz melhor e eu conseguindo fazer. Às vezes o trabalho, o objeto trabalhado, ele exige mais do meu conhecimento. E às vezes, então tem trabalho que vai exigir que eu dê um input muito maior que o seu. E tem trabalho que vai exigir que dê um input seu muito maior. Mas não significa que... Porque não é trabalho escolar, né? A gente vem de uma época que tinha que fazer trabalho em grupo. E daí todo mundo tinha que fazer a mesma quantidade de trabalho, porque todo mundo ia tirar a mesma nota. Daí eu lembro do meu irmão fez um trabalho, era um trabalho em vídeo, que eles gravaram, fizeram um trabalho de ciência, eles gravaram um vídeo naquelas câmeras VHS, né, anos 80. E daí no final do vídeo ele falava assim, esse trabalho foi feito por X, Y, Z e não sei quem, mas não sei quem não fez nada no trabalho, né? Então isso é muito escolar, né? Qual foi o momento que você se sentiu diretora? Você falou assim, putz, quando que foi? Porque esse projeto você começou, era um projeto seu, você era autora, mas quando você lançou, quando é que foi que deu esse clique em você que você falou, pô, eu sou diretora mesmo? Quando eu tinha que fazer o pré-lançamento, o preview do filme, eu não tinha o filme pronto ainda, eu falei assim, ali. Foi ali que você se viu e falou assim, putz, eu que tá na minha mão, eu que tenho que fazer o negócio, né? E como é que foi esse negócio de você começar um filme? Na verdade é um filme de sua autoria, né? Para discutir um pouco esses papéis, porque no Brasil a coisa não é muito resolvida isso, né? Mas o autor do filme, a gente entrevistou o André Luiz Garcia, né? Ele é autor de um filme maravilhoso, que é o Cidades Invisíveis, um filme premiado, ganhou
é tudo verdade e tal. No final, ele que criou o projeto, ajudou a levantar, chegou na produtora, os caras, por uma questão técnica, resolveram, e eu acho que ele junto resolveu que teria um diretor, e o diretor acaba ficando com a todas as atenções. E a autoria ela fica desvalorizada, né? E isso é uma coisa que do mercado brasileiro que é meio que a gente precisa corrigir urgentemente, né? E aí estar à frente do filme, mesmo como produtora, como autora, não é a mesma coisa que estar como diretora, né? Você acha que isso é uma coisa que... o que é isso? É uma imaturidade do nosso mercado? Isso, você sente, por exemplo, isso no teatro também? Vem dessa relação? Quer dizer, o autor, ele tem... Existe uma hierarquia muito clara, né? Uma hierarquia bem estabelecida. Eu acho que as pessoas não entendem o processo do que é fazer um filme. Uhum. Entendeu? Então, eles entendem lá, melhor no Oscar, melhor diretor, melhor atriz, melhor ator. Né? E não entende que sem a sonoplastia o filme ia ser um saco assistir. Sabe? Então eu acho que falta conhecimento do processo. Mas aqui, assim, posso falar do teatro, né? Durante bastante tempo, assim, e ainda há, assim, essa tentativa de dissolver essa hierarquia. Por isso que se fala em trabalho colaborativo, porque um impulsiona o outro a criar e chega naquele momento que você não sabe mais de onde que veio aquela ideia. Né? A gente entender que aquilo está de pé pela constelação que tem ao redor. Se aquela constelação fosse diferente, o produto ia ser diferente, mesmo que tenha sido o mesmo diretor, né? Sim. Então, como nomear e como fazer com que as pessoas entendam a importância é um mistério. É um mistério, mas assim, pra mim tá no mesmo lugar, assim, de você estar numa escola ou num restaurante, ou em qualquer outro lugar, num shopping. Você adora andar no shopping, passeia no shopping. Mas assim, você tá... A importância daquilo ali, de todos os funcionários envolvidos, desde o funcionário da limpeza até o diretor, né? Isso, eu acho que é o mesmo lugar, né? A gente tá muito acostumado a lidar com hierarquia. A gente quer... Então tem a hierarquia, tem o poder. Então a gente está falando de poder, né? Uhum. Então as pessoas entendem que ter poder é ter sucesso. Falta um pouco esse entendimento dessa relação que tem desde... É um quebra-cabeça que se forma porque todo mundo encaixou sua peça com o seu conhecimento, com a sua expertise. Então, enfim. Esse aspecto, aí falando um pouco, né, do aspecto produtora, né? Produtora, dona de um produto que tem um mercado. Eu sei que a intenção do filme nunca foi materializá-lo como produto, mas sim como ele se transformando numa ferramenta mesmo de transformação social. Mas quando você entra no mercado, né, ele foi todo feito à margem desse mercado, né, com financiamento coletivo, sem praticamente um fantasma dentro do sistema, né, porque não existe, não tinha financiamento da Ancine, não tinha nada, né, tudo ele veio por fora e de repente
você se dá conta de que para colocar esse projeto, para ele ganhar a potência que ele merece do ponto de vista social, você precisa pensá-lo como produto. Como é que foi esse processo para você de enxergar como produto, de tentar achar lugares para financiar, buscar apoios, patrocínios, distribuidora? Como é que foi esse... Bom, eu acho que eu acompanhei de perto esse conflito, às vezes, do interesse social com a característica do produto cinematográfico, que é um produto comercial. Se não for um produto comercial, você está fadado, de certa forma, a ficar fora desse sistema, né? Como é que foi esse processo para você? Olha, é óbvio que existe o desejo, né? A gente quer que atinja o maior número de pessoas possíveis, quer que as pessoas, enfim, tenham os nossos sonhos e desejos. Mas eu nunca tive medo de ficar à margem. Assim, eu nunca tive receio de ficar à margem. Eu vim desse lugar meio da margem no teatro, né? Eu nunca tive... Eu acho que eu nunca me questionei. Assim, eu nunca tive medo de ficar à margem, então eu nunca fiz nada que ferisse a integridade daquilo que eu pensava e daquilo que o filme fosse ser. Entendeu? Eu nunca ia mudar algo que eu achasse no filme por conta de algum patrocinador, nem que me desse R$1 milhão para fazer o filme. Uhum. Então eu sempre tive essa postura muito firme com esse filme, muito firme. Ele tinha um propósito muito claro e tem um propósito muito claro, então quando tem isso muito claro, não tem esse conflito, né? Não tem. Eu acho que tudo que o filme está conseguindo em termos de expansão, em termos de visibilidade, é justamente essa tentativa de manutenção de integridade no discurso, né, e na ação, enfim. Eu não gosto, assim, eu não gosto da palavra produto. Para mim é muito difícil quando se fala de um filme, de uma obra de arte, de uma obra de arte, ou para mim eu não, assim, para mim me dá uma ojeriza falar essa palavra. Para mim produto é uma cadeira, né? Algo que se compra no supermercado, entendeu? Mas um DVD você pode comprar no supermercado, né? O DVD, mas o filme não é produto. O DVD é produto. Uhum. O filme não é produto. Eu não consigo encaixotar algo que vem da criatividade de alguém com a palavra produto. Para mim não tinha que ter outra palavra. E ainda falando de processo, né, que é o nosso tema, eu acho que tem uma coisa interessante, né, eu acho que se aplica à indústria do cinema como um todo, mas no caso de um filme com um público muito bem definido e com uma causa muito bem definida, essa questão explode, né? Que é uma narrativa dentro da narrativa, né? Ali no De Peito Aberto você tem várias histórias de vida que você transforma em uma história. Uhum. E tem a história que construiu essa história. Tem uma história, né? Para construir essa história é uma jornada de 4 anos, certo? É uma jornada, né? Quer dizer, isso em si é uma história que se torna um atrativo às pessoas, né? Só para vocês entenderem o que eu estou falando, a Gazela fez um pré-lançamento desse filme para o público que financiou. São 700 financiadoras, tipo quase 100% de financiamento por mulheres, né? E aí ela fez um pré-lançamento que teve uma função
que seria o lançamento mesmo, mas no meio do processo você fechou com uma distribuidora, né? Fechamos com uma distribuidora e essa distribuidora vai lançar no cinema e tal. Então a gente transformou isso num evento de pré-lançamento, numa entrega para o público financiador e num processo preparatório para uma porrada maior que, né, prepara para dar uma porrada. Hoje falar de violência hoje tá, né, remete logo, eu dou aqui, já penso, nossa, essa nossa linguagem da violência a gente mas é uma capacidade de um impacto muito maior quando vai para um cinema e faz como que foi essa experiência dessa interação com o público? Qual que é a sua expectativa para tornar isso num lançamento de cinema, num momento complexo politicamente, né? Eu estou, assim, neste momento eu estou trabalhando para não ter expectativas. Ainda tem uma caminhada aí para esse lançamento oficial. E como você mesmo falou, a gente foi à margem, né? Sempre margeando e eu sem medo de ir à margem, e no final a gente acabou fazendo um caminho torto, mas chegou num lugar de muitas possibilidades, assim, né? Então eu tô aqui sentada falando com vocês, com o Carlos, com você, olhando as muitas possibilidades, desde o lado bom pro lado mega bom, pro lado não tão bom, pro lado... Não, o lado horrível fica aqui, né? Aqui atrás, não. Enfim, eu tô tentando gerir nesse lugar, assim. Eu acho que, assim, meu objetivo com esse filme, eu sempre falei assim, se eu conseguir atingir uma mulher, eu fiz o que eu precisava fazer. E assim, só nesse preview, eu consegui atingir mais de uma, sabe? E as próprias mães que participaram do processo, elas mesmas falaram que o processo de fazer o filme, aquela história foi transformador, né? Aquela história, né, do objeto observado já altera o olhar já é alterado o olhar do observador, né? Então elas mesmas, assim, a amamentação delas foi diferente porque a gente estava lá junto com elas, entende? Por falar em observador, tem um dos vários dilemas éticos do processo, né? Que a gente até discutiu sobre isso, foi esse momento em que você teve que tomar uma decisão se você era uma observadora, se você era esse caráter performático de você interferir na realidade, né? E isso foi muito natural para você, né? Fazer essa escolha, né? Acho que assim... Conta um pouquinho como é que foi isso. Só um minutinho, ó. Nós estamos aqui no programa, no Talk Semanal ao Léo, para quem entrou agora. Este é um programa sobre documentários e nós estamos aqui com a diretora do filme De Peito Aberto, Graziella Mantuanelli. Já estamos conversando há um tempo aqui, mas é bom para você saber. Tá tudo bem aí? O Instagram está funcionando? Tá tudo indo bem, né? Vamos lá. Então, conforme ele foi passando assim, desde o dia 1 que a gente fez os partos de algumas das mães e... A gente fez, quer dizer, a gente filmou, né? A gente filmou. Estava lá. Então, desde o dia 1, conversando, e a gente vai criando uma intimidade com as meninas, né? Eu fui me envolvendo. E daí, assim, a coisa que eu ouvi bastante, assim, não se envolva, você é documentarista. Daí eu ficava assim, tá. Eu durante muito tempo eu fiquei nesse
nesse limbo, não me envolvo, mas está tendo demanda, porque não sei o que lá, e daí chegou um momento que eu falei assim, gente, não sou eu me envolvo, é o que é, entendeu? E daí teve momentos do filme que assim, se eu não interferisse, podia ser que o nenê desmamasse, e entre ter um documentário de vida real e ter um nenê mamando, eu preferi ter um nenê mamando. Então eu interferi, eu documentei essa interferência pra gente poder justificar. Pra poder mostrar o que é, pra poder mostrar o que é, que também é uma realidade. Máscara, né? Eu tava assim, esse purismo, assim, sabe, eu só vou olhar e não vou interferir, é mentira, porque você já tá observando, já tá interferindo, entendeu? Mas você não acredita hoje, aí conceitualmente, uma conversa que a gente sempre tem, né? Conceitualmente, você acredita que hoje, numa sociedade midiática como a gente tem, com uma presença muito forte, né, de todos os dispositivos que filmam e mostram a vida real, você acredita que não é possível de jeito nenhum ser um documentarista meramente observador? A gente vai ser sempre performático? Não. Ou não? Eu ou acho possível? que cada um tem o seu estilo. Eu só acho que é ingênuo achar que você não está interferindo. A sua presença já interfere. Isso, sim, pra mim, energeticamente já interfere. É diferente você estar sozinho no ambiente e ter um outro corpo ali. Por mais que você esteja de olho fechado, sei lá. Ou fazendo um documentário de vida selvagem na África, com um canhão, uma lente de 500 muito distante, só observando, e é diferente de você estar dentro da casa da pessoa e conversando com ela. E eu vendo, não consigo esquecer que o Carlos está ali, ele está interferindo na minha vida, entendeu? Então daí assim, uma coisa é assumir essa interferência e se relacionar de fato com quem está ali, ou quem tá ali, ou você tá lá e fala assim, não, eu não. Daí é uma escolha. Eu acho que é uma escolha. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Cada escolha é uma escolha, né? A questão eu acho que é bem o papel do diretor, né? Saber fazer essas escolhas e saber como é que você vai e fazer esses debates para saber que rumo que o filme vai tomar, né? Por isso que eu falei assim, não, assim, esse lugar de não interferência, não sou eu. Eu sou aquela pessoa que que se envolve. Eu me envolvo com aquilo que está sendo dito, com aquilo que está acontecendo. Não dá. Pode não ser a melhor, não sei. Mas essa nesse sentido, é uma integridade comigo mesma. No meio desse processo, entre o Comer o Quê de peito aberto, a gente fez um igual, em que você atuou, performou o filme, né? Esse é um lugar que te agrada trabalhar de frente para cá? Porque foi uma opção sua interferir, mas não performar em cena, né? Você tá falando que no de peito aberto você fez quer dizer, ele é um filme performático a partir do momento que você interfere na realidade, mas ao mesmo tempo você não entra em cena, né? Tem alguns momentos que entra a sua voz, mas aí eu estou dando esse outro exemplo do igual, em que você performa mesmo, acho que tem uma atuação ali como dança, atuação e vida real também, né? Um personagem que entra na vida real e faz uma performance, vamos dizer assim, né? Você se vê nesse lugar, estou falando aí já do futuro, né? Como é que você vê a sua atuação no meio do... Você quer fazer mais documentários? Como é que está aí a sua... Não sei. Vamos ver. Não sei responder. Daqui 10 anos eu respondo, porque eu sempre olho para trás. Para mim é muito difícil responder, essa é a minha grande angústia. Eu não sei o que eu quero fazer.
E daí eu vou fazendo. Quando eu vi, eu tô fazendo coisas que eu nunca pensei que eu ia estar fazendo. E, enfim, isso é muito bom e ao mesmo tempo muito angustiante. Mas é isso. Não, eu tenho vontade de fazer outros documentários. Eu nunca me vi estando presente na frente do De Peito Aberto. Sempre foi muita resistência, você insistia muito para que eu estivesse, para que tivesse meu depoimento. Mas para mim foi muito claro que o filme não era eu. As 6 mulheres que estão no filme, as 6... Tem um pouco de você, né? É como se as 6 fossem partes de mim. Elas me representam. Assim como eu espero que elas representem as mulheres que vão assistir o filme. Assistir para... Eu me identifico com todas. Então eu acho que é esse o lugar. Eu não sei, eu posso talvez estar em cena de novo. Não vou falar assim, não, nunca beberei mais dessa água. Mas no momento eu tenho mais vontade de conduzir do que ser conduzida. E deixa eu te fazer uma outra pergunta. O De Peito Aberto tem uma coisa que eu acho que não é grande no filme, mas é muito marcante, que são as animações, né? Você tem uma outra história que é o seu envolvimento com artes visuais, né? Você estudou artes visuais, chegou a atuar com isso um tempo, quer dizer, no nível de como é que isso você pega um pouco, bebe um pouco dessa fonte para pensar na animação? Como é que foi? Que lugar que tem animação no filme? Eu tenho uma história breve assim com artes visuais. Eu sempre me interessei muito, eu gosto. Me fascina, né? E já lá atrás, com o filme, eu já imaginava ter uma animação, como se fossem pequenos interlúdios, assim, né? Dentro da linguagem, algo que tem... que a gente está falando algo muito real, muito concreto, daí vem algo que dá um suspiro, né? A gente já se falando de uma outra dimensão. O que no final, no filme, eu acho que ficou interessante, porque essa outra dimensão, a gente está falando de fatos muito doloridos e fatos que a gente não filmou. Então, aquela assim, quase que em vez de ter uma dimensão para suspiro, de elevação, é uma dimensão de tipo assim, olha da onde a gente está vindo. Né? E eu gosto da animação porque ela, ao mesmo tempo que tem uma coisa que te permite olhar com uma distância, ainda pega, sabe? Parece que é mentira, mas você fala assim, não, mas tem algo muito real ali. Eu gosto por causa disso. Me veio... Teve, durante o processo, caiu a animação, eu não ia mais fazer animação, porque não tinha dinheiro, outro porque eu não via mais animação no filme. Daí, nos 45 do segundo tempo, a animação voltou pro filme, ainda não muito resolvida, e a coisa foi se resolvendo na montagem, né? Então... E como é que foi esse processo do roteiro, né? Do roteiro até chegar, né? Putz, quantas versões do roteiro, essa coisa da montagem, né? De resolver o roteiro na montagem, é uma coisa muito incrível, né? Como isso se dá no documentário, né? Por mais que você faça 15 versões do roteiro, vários esquemas, né? Ele se resolve mesmo na montagem, né? Como é que foi isso para você resolver o roteiro? A gente tinha muitas horas de filme, né? E muita coisa boa. Vontade, tipo assim, dava pra dar 6 filmes em tudo que a gente tinha. E dentro da decupagem, reassistindo tudo aquilo de novo, daí faz uma montagem, não funciona. Faz outra montagem, não funciona.
Daí eu acho que o primeiro trecho que a gente conseguiu consistência, né? Foi aquele primeiro trecho de 20 minutos que ele falou assim, então é isso, é por aqui que a gente vai. Deu pequenas espaços de sustentação, assim, né? E daí depois eu fui preenchendo, assim, a coisa vai ser, sei lá, vai como mágica. Vai vir lá e esse link aqui, nossa, isso aqui, daí vai vendo, e daí vai fazendo sentido. E daí você lembra, não, porque tem aquela entrevista, isso é legal de montar e ter feito quase todas as entrevistas, né? E teve muito, assim, no filme, que às vezes assim, mas eu lembro daquela pessoa falando isso, daí olha o material todo e não tá, olha o material todo. Daí eu já tava assim, eu lembro daquela pessoa falando isso, eu não sei se tava na conversa prévia, ou se já na câmera. Daí eu já aprendi assim, agora é sempre tudo com a câmera ligada. Porque naquela conversinha antes, não, e tem perde pérolas. E tem coisas que no primeiro tratamento do roteiro, você cria uma história na cabeça e junta as situações, as frases, que fazem sentido dentro daquela narrativa, né? Só que quando você vai montar e essa história já mudou 5 vezes, você começa a falar, putz, mas ficou de fora que é importante para essa nova história, né? Se eu tivesse ela falando uma palavra a mais, ia dar o link que daí ia me contextualizar tudo aquilo lá. É isso. E acabou que é isso, né? Como é que é agora? A gente está chegando no momento final da conversa, né? É como passa rápido, né? Nós já estamos 50... Peraí, nós estamos 57 minutos no ar. Então, é muito mais rápido, 3 minutos. Né? Então, gente, quem está aí agora nos acompanhando, este é o Talk Semanal ao Léo, Viva o Documentário. Estamos aqui com Graziela Mantuanelli, que vai falar para a gente, diretora do filme De Peito Aberto, vai falar para a gente qual é a perspectiva aí do lançamento, para quando que vem, como é que vai ser. A gente ainda não tem uma data exata para o lançamento, mas o lançamento vai ser ano que vem. E, enfim, acompanhe as nossas redes, no Face é depeitoaberto.filme, www.depeitoaberto.net, depeitoaberto.filme no Instagram. E a gente vai avisando e contando, sempre tem alguma coisa lá nas nossas redes para ver sobre o tema, sobre a amamentação, às vezes contando alguma novidade do filme. E logo mais espero que todo mundo possa ver. Legal. Gente, estamos chegando aqui no final de mais um Ao Léo, que é um talk semanal que trata do universo dos documentários. A gente procura sempre misturar aqui experiências, questões sobre financiamento, mercado, questões técnicas sobre roteiro. A gente, só para vocês saberem, a gente já tem agendado um papo sobre roteiro com a Taliba Benaim, que é um roteirista espetacular, um documentarista, um roteirista espetacular, que a gente admira muito, gosta muito. A gente tem um papo sobre fotografia com o meu irmão Felipe Cohen, para quem assistiu os primeiros episódios. Ele participa disso aqui com a gente desde o começo e é um cara com quem eu gosto muito de trabalhar na direção de fotografia. A gente tem um papo sobre áudio, trilha sonora, toda a parte de áudio do documentário com Rafael Lupo, que é um grande engenheiro de áudio, né? Que a gente tem sempre um diretor de som, né? Que trabalha tanto na parte de captação, de estúdio, faz trilha, é um cara bem completo, um profissional bem completo na área de áudio, bem interessante, professor da FAAP, um cara que tem muita...
A gente fechou hoje com o Bruno Deschamps, que é o distribuidor do De Peito Aberto. Ele vai fazer dia 26 de novembro, então vamos ter o Bruno aqui também. A gente vai ter um talk com a Carol Missorelli, do Taturana Mob, para falar de impacto. Que mais? Um papo com o Ale, com o Alexandre Sayad, para falar sobre documentário e educação, como este tema se relaciona com a educação. E será que eu esqueci alguma coisa? A agenda tá cheia. A gente tem a agenda até o final de novembro, tá toda fechada, com gente muito, muito legal, muito interessante. Então, toda segunda às 9 da noite, a gente faz um aquecimentozinho. Hoje até a gente conseguiu ficar ao largo da política, né? Esses outros todos está muito quente a questão da política, o que é um alívio, porque é algo que realmente está ocupando muito nossa cabeça, nossa bilis, né? Nosso estômago, nosso intestino, né? Está muito difícil pensar na situação política do Brasil, e hoje a gente até conseguiu falar de um tema que não deixa de ser um tema de grande importância política, mas... É um tema super político, mas hoje a gente combinou que a gente não ia entrar nessa seara. E não é agora que nós vamos fazer isso, que agora está terminando, né? Então a gente termina alto astral esse programa. Queremos agradecer essa audiência maravilhosa de vocês aí que ficam aqui 1 hora escutando a gente, né? Talvez não ao vivo, mas a gente está tendo uma repercussão muito boa, principalmente com o Facebook e tal, com o material que fica lá no ar. E em breve estaremos aí também estreando o nosso podcast, o que vai ser bem legal, né? Então, muito obrigado. Boa noite. Obrigado, muito obrigado. E obrigado, Carlos. O Carlos está tomando conta dessa parafernália toda aqui do nosso estúdiozinho e funcionou aqui, né? Estamos de nova casa, tá tudo lindo aqui, tá bom? Esperamos vocês na próxima segunda. Valeu! Até mais. Beijos!